Nós vamos falar sobre o que tematizamos na propaganda, a incorporação do chamado. Na Bíblia, a incorporação é igual a enxertado, unido, ligado a algo maior que você. Não é sobre perder identidade, é sobre achar sua verdadeira identidade em Cristo. O versículo que eu vou usar aqui está em João capítulo 15, versículo 5. Sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pai Celestial, ministra em nosso espírito, de maneira em que possamos ser alimentados pela Tua Palavra, através da nossa vida. Maniete todo o poder do diabo que de alguma forma tente atrapalhar essa ministração. Libere sobre nós a unção de mudança e de transformação pela Sua Palavra revelada, em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, eu quero dividir com vocês um pensamento que eu acredito ser um divisor de água para a sua vida como líder. Este evento que realizamos em média a cada 2 meses, ele é aberto para todos, mas ele é específico para quem lidera. A proposta é transicionar a sua vida para uma liderança mais excelente. Quando estamos pensando sobre incorporação, é comum entender que no plano natural, isso sucede na vida das crianças ainda inocentes de forma comum, mas ela é desenvolvida mesmo pós a consciência, no período ainda da imaturidade vinculada à meninice, à criancice, à idade ainda tenra. É esse processo comum da vida do ser humano, em que sucede naturalmente quando se torna criança, junior, pré-adolescente, adolescente, jovens, homens, mulheres, adultos e idosos. Esse processo é comum, ou deveria ser comum. Espanta-me quando alguém, ou até os pais, querem transformar uma criança em adulto. Eu fico muito feliz quando eu vejo a nossa netinha, que ela é muito especial em mente. Então ela tem um potencial muito elevado. Sabe contar números, sabe falar nomes, começa a escrever, sabe falar algumas palavras em inglês. Eu fico olhando espantado pela tamanha graça de saber que ela tem. No entanto, ela é uma criança. Por mais que tenha uma potencialidade elevada, ela não é um adulto. Quando então pega-se uma criança e a espanca, pensando que ela é um adulto que pode ser tratada de forma irregular, é uma maneira errada de trazer uma incorporação de adulto para a infantilidade. Da mesma forma, quando põe uma criança para trabalhos forçados e errôneos. Então observe vocês que há fases comuns. Quando eu vejo uma senhora vestida de roupa de adolescente, me espanta, porque eu vi que aquela mulher, ela não incorporou a sua realidade do seu tempo, da sua história, do seu percurso de vida. Ela ainda tenta transicionar uma mente antiga, de uma fase que ela passou, talvez não de forma frutífera e satisfatória. Então, quando a gente pensa nesse fato da incorporação, que ela pode ser comum ou incomum, a incorporação ela pode ser algo que vai gerar frutos e sucessos e benefícios, como ela pode gerar desastre, desgraça e destruição. Então é muito importante quando nós entramos por esse caminho de compreensão sobre a incorporação,
Quando um jovem se casa e ele não incorpora a mentalidade de um casamento, ele tem comportamento, ou ela tem comportamento de alguém que está solteiro. Muitos problemas conjugais são desenvolvidos pela falta de incorporação matrimonial, porque ainda não absorveu a ideia concreta de que quando se casa, os parâmetros e as exigências e os princípios desenvolvidos são outros. Então, quando não se entende isso, continua vivendo como se fosse solteiro, incorpora-se uma mentalidade errônea e não desvincula aquela para a nova que decidiu tomar quando aceitou a proposta de se casar. É muito comum, uma jovem um dia me disse: eu não sou a favor do divórcio, irmãos, em quase que espécie nenhuma, não sei se for por adultério social, moral ou sexual. Mas essa jovem, ela me disse: pastor, eu estou já há alguns anos casada. Ela é uma jovem muito inteligente, fazendo faculdade, bem empregada, e eu tenho um problema com meu marido. Meu marido, ele é filho de uma família que dá muita cobertura para ele, mas não financeira. E ele fica o tempo todo jogando, fica o tempo todo na televisão, não consegue trabalhar, começa a trabalhar e depois sai do trabalho. Eu que tenho que manter a casa. É um homem que não conserta nada, que não faz nada em casa, que não ajuda em casa. Eu falei: ele cometeu o adultério social, porque quem deve suprir a família, a princípio, é o homem. Então ele não incorporou a mentalidade de um pai de família, de um esposo, de um homem casado. E ela disse que isso tem sido anos, conversa com ele parece melhorar, ele não melhora, e eles não têm bom relacionamento, ele não tem carinho, ele não tem afeto. Eu disse: então isso é adultério moral. E ela disse: é porque o meu pastor disse que agora não tem jeito, casei, tem que ficar casada. Eu falei: mentira dele, porque todo adultério te abre margem para separar e para deixar o livre. Ela disse: a fé é um jugo. Eu falei: não, a fé não é um jugo, a fé é algo leve. Então, se ele não quer tomar vergonha na cara, incorporar o comprometimento de homem, de pai de família, não quer incorporar a responsabilidade de chefe da casa, então que ele vá plantar batata, filha, e você que seja feliz. Não tem um amém não, tudo bem. Não estou dizendo que eu fui a favor do divórcio, não sou. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Anos a finco, mais de 10 anos, e o sem vergonha querendo viver como solteiro uma vez casado. Não foi falta de acompanhamento, não foi falta de aconselhamento, foi sem vergonhice. Então, a lei da incorporação, ela é muito importante, porque ela vai reger a sua vida, querendo você ou não. Ou você vai opinar e assumir a responsabilidade da absorção da lei da incorporação para o bem ou para o mal, mas seja de qualquer forma, isso vai regrar a sua vida e vai regrar a sua história. Então ela o deixou de forma coerente, deu o tempo certo, divorciou, e hoje está bem casada, feliz e realizada. E o sem vergonha está lá até hoje, comendo e bebendo às custas dos pais irresponsáveis também, que não dão aos filhos o direito de tomar tenência na vida e se responsabilizarem com o seu destino de forma exata. Acho que Deus está falando para alguém aqui nesta noite que precisa tomar a bendita vergonha na cara e se responsabilizar. De igual forma, quando a mulher casa, e ela também, eu disse para uma mulher uma vez: você casou, filha, tem que cuidar do seu marido, tem que fazer as coisas para ele. Minha mãe era uma mulher que, quando meu pai chegava do trabalho, meu pai era militar, ela tirava o coturno dele, fazia massagem naquela bacia de alumínio, aguinha quente, e a roupinha dele já estava separada no banheiro, a comidinha já estava pronta. E a jovem me disse: Deus me livre. Eu olhei para ela, eu disse: que Deus te livre mesmo de um esposo bom, e que você case com uma praga que faça sofrer.
Porque vai ser ruim mulher assim na vida. Não casou, então tem que cuidar do seu marido. Eu digo para as mulheres que lideram: olha, Deus não chamou você para ser pastora, Deus não chamou você para ser evangelista, Deus não chamou você para ser líder. Você casou, Deus chamou você para cuidar da família e cuidar do esposo. Pode dizer, não quer falar amém, eu falo amém daqui. Eu pensei que eu era, não é nada. Tem uma mulher que ela tinha uma agenda poderosa. Ela viajava no Brasil e fora do Brasil, muito conhecida pelo potencial que Deus a usava. E o esposo dela era um empresário, eles tinham muito recurso, e eles receberam um profeta em sua casa, que era comum eles hospedar aqueles que iam pregar na igreja do seu pastor. E quando aquele homem estava lá, naquela manhã do café, depois que ele havia ministrado à noite, e ele olhou para ela e ele disse: irmã, qual o seu chamado? E ela fez uma lista de tudo aquilo que Deus fazia com ela. Ele disse: a senhora está equivocada. O seu chamado é cuidar do seu marido, o seu chamado é cuidar da tua casa. Porque o que um homem espera é chegar em casa e ter um oásis, ter uma paz. Não adianta querer ser a melhor mulher de Deus, entre aspas, na igreja, e ser péssima dentro da sua casa e dizer que não tem tempo para cuidar porque você está envolvida na obra. Estou sentindo que o negócio está rolando um clima hoje. E para piorar, quando Deus usou aquele profeta para ela, é porque o marido dela tinha se inclinado para fazer um seminário. O pastor trouxe ele para ser obreiro, depois separou ele como presbítero, e ele desenvolveu um ministério com tanta propriedade que agora ele virou vice do pastor. Ele estava com um ministério excelente, mas ela não queria saber, ela queria saber do ministério dela. Então naquele dia, aquele profeta colocou ela no lugar. E se teu esposo entender que você tem condição de fazer as duas coisas, então cumpra o seu chamado e cumpra o seu ministério. Cadê o amém? Se você tem condição de fazer as duas coisas, bendito seja. Mas se você não tem condição, mulher, prioridade é a sua casa e o seu marido. Não justifique a sua bagunça como esposa para justificar o seu erro em relação ao cuidado em nome da obra de Deus. Precisa incorporar a sua condição de esposo, precisa incorporar a sua condição de esposa. Quem está entendendo, diga amém. A lei da incorporação, ela é irrevogável. Você tem que absorver, querendo ou não, para viver bem ou mal. Mas no tocante ao que implica com a obra de Deus, essa ideia da incorporação de reino, incorporar, como o texto que li, incorporar a divindade, incorporar a mentalidade de reino. Uma verdade que eu já disse e vou repetir: Deus não vai tratar líderes como filhos. Muitos líderes têm se perdido na sua jornada, porque vai pensar que Deus vai se condoer com as suas dores e as suas dificuldades. Deus não vai se condoer com as suas dorzinhas, com as suas deficiências, com as suas tribulações internas ou externas. Na qualidade de líder, não. Deus vai se condoer com você na qualidade de filho, de ovelha, na filiação. Deus te coloca no colo, te dá beijinho, te dá abraço e diz para você o que tu queres. Fala para mim, minha filhinha, fala para mim, meu filhinho. Mas na qualidade de líder, ele diz: vai, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para de ficar, porque o líder que incorpora o chamado, ele tem uma mentalidade diferenciada. Mas deixe-me pensar com vocês sobre líderes que não incorporaram o seu chamado. A Bíblia fala sobre Manassés.
Manassés, filho de Ezequias. Ezequias, um dos melhores reis de Judá, excelente, com priorizações extraordinárias, com dedicações, que revolucionou toda a história do povo de Deus, dedicado em santidade, em graça, em pureza, em conquista, mas gerou um filho que, em vez de absorver a divindade, em absorver a proposta do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, absorveu a proposta de Satanás. E ele, quando absorveu a proposta de Satanás, ele virou um feiticeiro, um agrondeiro, ele virou um homem pervertido. E você pensa ou deixa de pensar em tudo aquilo que ele fez de ruim. Ele foi um péssimo rei, considerado o pior rei de Israel. Ele ofereceu teus filhos para Moloque como sacrifício e destruição. Ele havia incorporado o mal, porque essa é a proposta de Satanás, é que você incorpore o lado negativo, é que você incorpore o lado mal. E Deus, o que Deus fez? Nada, deixou ele quebrar a cara, a não ser um juízo comum, porque tudo tem um preço para ser pago, e a consequência da sua incorporação errada foi que chegou o tempo que a conta veio, e quando a conta veio, a maldição foi estabelecida. Judá foi invadida, ele foi levado cativo, foi judiado, espancado, furaram seus olhos, e ele agora estava mal. Mas aqui está um detalhe, querido: Deus não está nem aí. Eu vou dizer e vou repetir: Deus não está nem aí. Não pense que Deus vai respaldar você porque você lidera. Eu sou um líder. Que você se sinta importante na qualidade de ser privilegiado, porque você não merecia ser nada, nem ser salvo, muito menos ser líder. E quando Deus te constitui líder, você tem que ser humilde e dizer: eu não merecia isso, eu não deveria isso, mas Deus me constituiu para isso. É isso que tem que ser. Não deve haver soberba, nem você achar que Deus vai passar a mão na sua cabeça porque você dirige bem, prega bem, faz bem, canta bem, desenvolve bem. Isso não vai trazer para Deus nenhum aconchego. Deus não vai dizer: minha filha recebeu minha unção e está uma bênção, ela é importante. Deus não vai fazer isso. Deus vai dizer: siga e cumpra meu propósito. Agora, como filho é diferente. Vocês estão entendendo? Filiação é diferente de missão de liderança. Para a missão de liderança, Manassés tinha um compromisso de resgate e continuar o processo do seu pai, mas se perdeu, e Deus deixou ele se perder. Mas quando ele estava no caos, ele parou e disse: epa, peraí, eu absorvi na minha vida um comportamento irregular, eu absorvi na minha vida uma decisão errada. Então, quando ele toma essa consciência, ele então passa a se posicionar de uma forma coerente. E quando ele passa a se posicionar de uma forma coerente, a Bíblia diz que Manassés se arrependeu. Manassés reconheceu o seu erro. Manassés se humilhou. E quando Manassés se humilhou, ele trocou de posicionamento da divindade, e Deus lhe resgatou e ainda fez ele morrer com honra. Então você precisa entender que você precisa absorver aquilo que é coerente, que é correto. Não justifique diante de Deus os seus erros em relação àquilo que Ele propôs para a sua vida. Deus não vai passar a mão na sua cabeça, meu filho. Você vai lembrar de Gideão. Gideão, ele era um líder de excelência, fez uma conquista grandiosa, mas depois se perdeu na prostituição, na idolatria. Por quê? Porque Gideão, ele não entendeu que ele precisava tomar sobre si o posicionamento coerente para que ele pudesse manter a sua conquista, que ele pudesse manter os seus resultados satisfatórios em Deus. Então veja que o Deus que separou ele, o Deus que confirmou o chamado dele, foi o mesmo Deus que se afastou dele e ele levou o povo à perdição. Quem está entendendo? A sua chamada é nobre, mas ela vale pelo presente.
e o meu passado, mas eu fiz tantas coisas, eu já fui tão bom, queridos. Deus não avalia você pelo seu passado, Deus avalia você pelo seu presente. O seu passado só tem valor se seu presente estiver intacto. Se seu presente for mal, Deus não quer nem saber do que você foi ontem. Pode ter sido a mais poderosa e o mais poderoso, porque o que vai validar o seu futuro em nobreza é o seu presente em glória, em obediência, em exatidão. E o seu passado, ele só tem valor pelo seu presente. Diga comigo: meu passado só tem valor pelo meu presente. Então veja que Deus não estava nem aí para Gideão, Deus não estava nem aí para Salomão. Recebeu a graça de ser o homem mais rico da terra, de ser o homem mais sábio da terra, mas por um fio ele vai para o inferno, por um fio. E Deus estava nem aí. A incorporação, querido, ela é muito importante, porque se você não entende isso, quem decide isso? Observe um detalhe. Aqui está algo forte. Quem decide isso? Diga eu. Diga de novo eu. Diga seu nome. Isso, diga eu decido. Fala alto, diga eu decido a minha incorporação. Deus vai trabalhar com a sua ação para desenvolver uma reação divina. Não tem mimimi com Deus, não tem nhenhenhé com Deus. Tem maturidade. Maturidade é uma decisão e uma busca de conquista. Ninguém nasce maduro. Você tem que buscar a maturidade. Você tem que desenvolver a maturidade. Deus não passa a mão na cabeça de líderes. Entenda isso, queridos. Eu pensei que Deus ia entender. Deus não entende. O que Ele entende? Eu estou com fome, eu estou com dor, E a palavra de Deus para você é: pregue cura, porque líder prega a cura doente. Alguém está entendendo? Mas eu estou passando uma prova financeira. Pregue prosperidade, porque líder pega a prosperidade mesmo estando em escassez. O diferencial de um líder é isso. Ser líder não é uma coisa simples, em Deus não. Ser líder não é uma coisa fácil, em Deus não. Tem que ser muito maduro e madura para assumir liderança. Um pastor um dia me disse: apóstolo, eu não sei o que vai ser da minha vida. Um camarada lá que eu ajudei, dividiu a igreja, levou todo mundo. Minha igreja agora deve ter umas 5 pessoas. Estou querendo vender aquela propriedade porque é própria e vou lá para a região dos lagos. Chorou. Falei: vai mesmo. E dentro de mim eu digo: seu frouxo. Porque quem incorpora o seu chamado não vai se limitar às circunstâncias adversas. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode ter rebelião hoje, mas amanhã vai ter redenção. Eu não sei quantos pastores já viveram isso aqui, mas eu já vivi. Eu coloquei como integral, dei salário excelente, paguei plano de saúde, anunciei que seria minha substituta. Todos estavam voltados para aquela personagem. E de repente o diabo entrou, incorporou o espírito de rebelião da síndrome de Lúcifer, causou uma rebelião, levou mais de 90%, porque eu já estava passando a igreja para ela. Não tinha pandemia, mas eu já estava no clima da pandemia. Guardei um montão de cadeiras, separei um montão de cadeiras, para não dar aquela impressão de esvaziamento.
Mas quando chegava lá por dentro chorando, mas por fora dizendo: vamos vencer, porque eu não sou frouxo, eu incorporei o meu chamado, eu incorporei a minha divindade, e não é uma rebelião que vai mudar o curso daquilo que o meu Deus me chamou e me colocou. Hoje a igreja está excelente, poderosa, grandiosa, crescente. Quem é você? Um jovem me disse: pastor, foi falar mal do líder de louvor. Pastor, eu estou ouvindo ele. O senhor quer ver, está tão difícil lá, pastor, que eu toco minha guitarra até hoje, as cordas estão enferrujadas, e até hoje, já falei com ele, mas ele não se move. Eu disse: ele é assim, então ele está com problema mesmo. Mas você é pior que ele, porque você não incorporou a divindade do seu chamado de levita. Você está esperando que o líder de louvor vai comprar a corda. Como é que você consegue tocar numa corda enferrujada, seu tonto? Você não incorporou, porque quando você incorpora o seu instrumento, o seu instrumento de louvor, de trabalho, de serviço, você tem que cuidar dele, tem que ser o melhor. Não tem que ficar esperando que a igreja compre encordoamento, não. Você tem que comprar. Em vez de estar falando mal dele, porque você não ora por ele, porque você não faz o melhor, porque você não torna-se referência. É porque você não incorporou o seu chamado. Dá um silêncio para beber uma água. Quando você incorpora o seu chamado, vai doer por dentro, mas vai frutificar por fora. Não vou repetir porque está mais ou menos. Quando você incorpora o seu chamado, vai doer por dentro, mas vai frutificar por fora. Porque aquele que te chamou é aquele que vai te recompensar. Talvez Davi não seria Davi, porque deu mole na sua trajetória. Incorporou o chamado no início da sua trajetória, incorporou, irmãos. Ele tocava a harpa como se estivesse reinando. Ele ia para a guerra como se estivesse reinando. Incorporou o chamado de rei. Não estava na hora de estar no trono. Porque quando Deus chama você, você tem que incorporar. Quem está entendendo? Mas não é incorporar dizendo: meu pastor não me dá oportunidade. Isso é incorporação, isso é besterol. Sabe onde é que você vai provar o seu chamado? É naquilo que te foi confiado. Se você se chamado para ser um evangelista e um pastor, prove isso numa célula, prove isso numa rede, prove isso no ministério de louvor, prove isso no ministério de dança, prove isso no ministério diaconal. Porque quem é bom, irmãos, é bom em qualquer lugar. Mas quem busca poder e aparência, ele só é bom naquilo que está no conceito errado dele, da incorporação maligna e nojenta. Incorporação não significa forçação de barra para ocupar poderio. Incorporação significa serviço com gratidão, serviço com prazer, onde você é plantado e colocado. Eu faço o meu melhor, você tem que dizer, porque é para o meu Deus. Ah, mas Deus me chamou para ser líder de rede. Deixa eu falar dos líderes de rede aqui. Sabe o que significa líder de rede? Significa aqueles que, assim como Jesus disse para Pedro: apacenta meu rebanho, que é referente aos pastores. Os pastores dizem para os líderes de rede: me ajude a apacentar os rebanhos. Líder de rede não precisa necessariamente ser consagrado a pastor, evangelista, mas tem que ter um coração pastoral, porque o pastor está dividindo com ele o rebanho de jovem, o líder de rede vai cuidar do jovem, rebanho de mulheres, a líder das mulheres vai cuidar das mulheres, rebanho das crianças, a líder das crianças vai cuidar das crianças, rebanho dos homens, o líder dos homens vai cuidar dos homens. Tem líder aqui que parece que ele pensa que liderar a rede é realizar evento.
Liderar a rede, querido, é cuidar de pessoas. Dá um glória aí para mim, minha irmã. Hoje estou sentindo que o clima hoje está bem gostoso. Tem líder de rede aqui que não sabe nem quantos liderados eles têm, não sabe quem está bem, quem está mal, quem é ativo, quem não é ativo, não sabe nem quem aceitou, se está sendo cuidado ou não está sendo consolidado, não sabe de nada. Ou não presta essa coisa, está no lugar errado. Porque se você assume a liderança da rede, o pastor está dividindo o apacentamento com você. E quem vai honrar você é o Deus que cuida do programa. Seja a rede de homens, de mulheres, de crianças. E também do ministério. Ministério diaconal, ministério de louvor, ministério de família. Apóstolo Carlos estava me falando esses dias que aqui, pelo menos aqui na igreja, ele hoje descansa em relação ao ministério de família. Porque a equipe, a liderança de família, tem uma família que está com problema, um casal que está com problema, eles resolvem. Só leva para ele quando eles não tem como resolver. É para apacentamento, apóstolo, é apacentamento. Agora você põe um líder lá, que o líder mala sem alça. Ainda aqui fica dizendo, vocês têm que ganhar alma, vocês não ganham alma. Seu mentiroso. Vocês têm que consolidar. Você não consolida ninguém. Você não é forma que forma. Você só tem lábios, só tem discurso. Estou sentindo que a vara e o cajado está rolando aqui nesta manhã. Você está aí? Incorporação, diga incorporação. Você precisa decidir, porque senão, queridos, vai acontecer com você o que quase aconteceu com Davi. Davi era o nobre, como eu já falei, era o destacado. Ele incorporou, mas chegou um tempo que ele desincorporou, deu mole na vida, começou a incorporar a falácia do diabo, porque a incorporação ela vem sempre pela palavra. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então começou a incorporar o negativismo, a distração, o descomprometimento. E Deus estava aí, ó, como? No mesmo lugar, irmãos. No mesmo lugar. Quando Davi cedeu às tentações e cometeu tanto o homicídio quanto o adultério, Deus mandou o profeta lá dizer para ele que ele seria punido. Não teve que passar a mão na cabeça, não. Mas ele era muito inteligente. Ele disse: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu dei um mole na minha incorporação, mas eu vou trazer de volta a incorporação da divindade. E no Salmo 51 ele chora, ele se derrama: não retire de mim o Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. Aí Deus disse: eu só estava esperando o seu posicionamento, porque pelo seu posicionamento você vai gerar o meu. Então eu te restituo tudo que eu prometi, porque eu vou avaliar o seu presente, seu futuro pelo seu presente. E Davi permaneceu até hoje sendo o rei mais honrado, porque ele tomou a decisão de manter a incorporação da divindade. Diga a alguém perto de você: mantenha a incorporação da divindade. Está ruim, está difícil, mas resolva isso com Deus. Um presbítero, no seu descuido de vida, conheceu uma mulher, uma mulata bonitona, conversa vai, conversa vem. Aí vem a tentação. Eles foram para um motel, o quarto ficava em cima. Aí ela sobe e diz: espera um pouquinho que eu vou botar uma roupa linda. E botou aquela roupinha bem atraente de sedução. Aí chegou lá em cima, ela olhou, ele lá embaixo esperando. Ele já tinha desincorporado a divindade, irmão. Porque para desincorporar a divindade é coisa muito fácil. Porque a glória de Deus e a nossa glória, ela está dividida como um fio de nalho. Você nem vê, você pode mudar de lugar muito fácil. Aí a mulher, ó,
A mulherzona chegou lá e disse: sobe, homem de Deus. Aí ele parou assim e disse: eu sou homem de Deus. Subo nada, eu vou para casa. Eu sou homem de Deus. E começou a chorar. Eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus. Só você pode parar você mesmo, queridos. O diabo não pode te parar, Deus não quer te parar, mas você pode parar o seu percurso. Por isso que às vezes você diz: como é que pode? Aquela pessoa era tão boa e ficou ruim. Como é que pode? Aquele líder era tão de excelência e depois complicou a vida, entrou por caminho complexo, porque ficou estranho, porque deixou de incorporar a divindade. Porque se incorporar a divindade, querido, o Senhor sempre virá para resgatar você e te posicionar no lugar nobre e no lugar de honra. Aqui eu posso citar alguns exemplos de ventos que se passaram, mas de decisão que se permaneceram. Aqui está o Bispo Cleito. O Bispo Cleito passou um vento tão grande quando ele nos conheceu, mas ele dizia com ele: por mais que esteja doendo, por mais que o vento seja forte, por mais que a vontade é desistir e voltar à vida normal, mas eu não vou deixar a incorporação da divindade. Hoje o ministério dele fluente, uma igreja crescente, comprou propriedade, construindo um templo lindo. Porque se você não desistir, Deus também não desiste de você. Eu vou repetir: se você não desistir, Deus também não desiste de você. Mas se você o deixar, Ele te deixa, porque a decisão é totalmente sua. Está doendo? Vai. Está machucando? Vai. Está pesando? Vai. Eu disse para um pastor esses dias: se a igreja estiver muito pesada nas suas costas, é porque você tomou o lugar de Deus. Irmãos, você pode sentir um peso, mas esse peso tem que sair logo. Porque se o peso continua, é porque você tomou o lugar de Deus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Descansa, irmãos. Em todas as fases mais complexas que eu passei, e as pessoas perguntavam para mim: como é que o senhor aguenta? É porque eu estou incorporado. Eu incorporei a divindade, irmãos. Não sou frouxo. Eu quero Deus em mim, e o meu Deus que cuida de mim vai me honrar. A situação pode ser difícil hoje, mas amanhã vai ser forte. Um outro exemplo, tem pastor Tato, pastora Jaque, passou um vento lá, naquele terrível. A vontade era chutar o balde, parar. Decepção, porque a pior decepção é com aqueles que você ama, com aqueles que você cuida, que você gosta, que fica assim com você. Se vocês não incorporassem a divindade e o chamado, vocês não estavam sentados aqui hoje. Mas você disse: eu sei quem me chamou, eu sei quem me chamou, eu sei quem me ungiu. E não é os ventos, não é a dificuldade, não é a decepção, não é a ingratidão que vai me paralisar. Eu vou continuar, porque eu vou ver o meu Redentor que está vivo vai se levantar e vai me honrar. Eu sei que o meu Redentor vive. When the waters speak back that she send the liver. Cabide som de livoar. Cabingue de gosto de si de ver. Atende-lhe quer de som. Tem pleases them guy. Porque o diabo continua tentando te paralisar. Porque o diabo continua fazendo com que você não se mantenha na posição. Por quê? Porque o que Deus preparou para você, filho, o que você está vivendo, não é nada. Não entendeu não, vai brigar. Você está pensando que isso que você está vivendo é o máximo de Deus? Nesta manhã, eu quero que você incorpore. Porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não chegou no coração dos homens, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso que você está vivendo aí não é nada.
Bispo Cleito, isso que você está vivendo lá não é nada. Aquele lugar vai ficar pequeno. Sabe por quê? Porque aquilo ali é a pontinha do como é que chama? Do iceberg. É a pontinha desse negócio. Pastora Jaque, pastor Tassi, e aquilo não é nada, porque o que Deus vai fazer lá está muito além. Vocês nem pensaram, nem conseguiram alcançar. O que Deus tem preparado para você é muito maior, e Ele quer fazer com que você não incorpore a divindade, porque se você mudar, Deus muda. Ouça isso: se você mudar, Deus muda. Se você mudar, Deus muda. Mas se você se posicionar, Deus se posiciona ao seu favor. Vai dizer que they want to watch sheep and diga para alguém que está perto de você: ninguém vai te parar. Vai não. Vem cá, Ministério de Louvor. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Eu quero que nós vamos ter 2 momentos agora. Primeiro momento, eu quero que você tente, porque se tem uma coisa que muitos líderes que incorporam, se desincorporam muito fácil. Eu estou falando de incorporar a divindade. Se desincorporam muito fácil e incorporam a intervenção maligna na sua vida. E você se perde na sua jornada. Você sabe o que me mantém em Deus, fora da consciência do chamado? É a visão. Visão ofuscada, irmãos, limita a caminhada. Eu vou repetir: visão ofuscada limita a caminhada. Mas nesta manhã, a minha palavra de oração primária é que Deus abra os seus olhos para você ver. Geazi disse: eles estão todos aí, um exército enorbitante. Abra os olhos dele para que ele veja a visão, porque quem vê a visão tem conquista plena. Como é que os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida, vão se cumprir no teu ministério? Abra os olhos, sustente a visão, porque você não vai conseguir perder tempo com essas bobagens aqui, que está tentando te atrapalhar. Você vai chutar e diz: sai da minha frente, porque tem algo que eu vou alcançar. Sai da minha frente, sai da minha frente. Eu estou vendo. Deus me mostrou algo para o meu ministério. Deus me mostrou algo para a minha igreja. Deus me mostrou algo para a minha igreja. Mostrou algo para a minha vida. E ninguém vai me paralisar. Sai desilusão, sai rebelião, sai ingratidão, sai perturbação. Eu estou vendo. E só senta no trono de reinado quem consegue sustentar a visão de rei. Eu estou vendo. O que você está vendo? O que você está vendo, minha irmã? O que você está vendo, meu irmão? O que você está vendo? Abaixe sua cabeça para orar agora. O que você está vendo? Quem vê fala com Deus todo dia. Eu ainda estou pastor em Jardim Catarina. Brevemente não vou estar mais. Mas enquanto lá estou, eu tenho algo que Deus me mostrou em números de pessoas. Então todo dia eu oro pelo número de pessoas e eu oro pelo número de resultados financeiros. Todo dia, eu e minha esposa. Porque eu preciso tornar Deus evidente do sonho que Ele me deu. Porque se Deus me der sonho e eu me calar, Deus se cala também. Mas se Deus me der sonho e eu tornar Ele evidente diante do trono, Deus vai acelerar esse sonho para a minha vida. Comece a orar agora. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Comece a dizer para Deus, principalmente você, que o diabo tem colocado você para baixo. Principalmente você, que o diabo tem motivado você à desistência, tem ampliado a dificuldade.
Eu quero que você se permita sonhar agora. Senhor, abra os olhos dos teus filhos, das tuas filhas, para que vejam. Abra os olhos para que vejam. Abra os olhos para que vejam. Comece a ver. Comece a ver. Davi viu a construção do grande templo. Comece a ver. Comece a ver. O apóstolo Paulo viu a conversão dos gentios. Comece a ver. 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 Comece a ver algo para a sua vida. Comece a ver as promessas para o seu destino, para o destino do seu ministério, principalmente, do seu chamado. Comece a ver. Comece a ver. Abra os olhos deles, Senhor, e faça ver. Comece a ver, comece a ver, comece a ver. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que na história nunca foi descrito em Joel. E aviva a luz. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que na história nunca foi. Deus. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que na história nunca foi. O descrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que na história nunca foi. O descrito em Joel. E aviva a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra clama. Oh, chama mais uma vez. Nós queremos ver O céu descer. Coloque de pé, queridos. Antes de encerrar essa reunião, eu disse que tinha 2 momentos. Esse momento aqui, ele é muito importante, que chama momento de intercessão. Não é para todos, mas é para você, que o diabo tem tentado te paralisar. É para você que os ventos fortes têm se levantado, e você sente a necessidade de uma oração intercessória. É para você que a vontade de jogar a toalha, chutar o balde está grande. Não é para você que eu quero orar.
Então eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui ao altar. Pastor, eu sou essa pessoa. Apóstolo, eu sou essa pessoa. Me ajude. A vontade é chutar o balde, jogar a toalha, parar com tudo. Pensei até que Deus havia se esquecido de mim. O renovo de Deus está fluindo aqui. O renovo do Senhor está fluindo aqui. O renovo do Senhor está fluindo aqui. O renovo, a fortaleza do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus para você é: levanta e anda, porque não é aqui o seu descanso. Ainda existe uma caminhada longa para ti. E eu que te chamei, te honrarei. E muitos virão e saberão que eu sou o Deus da tua vida. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra clama, oh, a terra chama. Mais uma vez nós queremos O céu descer. Vamos, incorpore a divindade. não me tira o medo. Incorpore a divindade. Paz dizer Moisés, suba em meu lugar. Faz entender. Incorpore a divindade. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz temer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, não me tira o medo. Pai Celestial, Kamenuan de la Sique Buabagas, Kamanasi le Sokobashe Hebanose Kamo, que mineracia de Kalasi la Sui en Anu Kemu, que muriendo si Habasi Kambo Cholebi, Debotelesi de Gasigas, Donon se Plachishin Bicomba las Pietesias. Deus, o diabo perdeu nesta manhã. Ele pensou que ele ia ganhar vantagem na vida dos teus filhos e tuas filhas que tu separou e tu ungiu. Ele pensou que ele ia paralisá-los e impedi-los de prosseguir e de viver os seus sonhos. Nós estamos à sua disposição nesta manhã, nos apropriando daquilo que é a bênção para vivenciarmos o teu melhor.
incorporamos a divindade nesta manhã e te prometemos, Deus, que independente das circunstâncias, persistentes seremos, permaneceremos caminhando e até correndo, se for necessário, ao alvo que nos está proposto. Te prometemos não desistir. Entendemos que o choro dura uma noite, mas estamos com a esperança dessa alegria que virá pela manhã. Estamos na expectativa do nosso Redentor que vive e vai se levantar. Estamos seguros, Senhor, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Estamos certos que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estamos confiantes que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Debaixo desta palavra e desta ministração, nós abençoamos os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar. Senhor, um forte aplauso. Diga a alguém que está mais perto de você: incorpore a divindade. Incorpore a divindade. Obrigado a Deus por esta manhã de discipulado, esta manhã de ministração para gerarmos resultados melhores em Teu reino. Desejamos, ó Deus, que todos os que estão aqui nesta manhã, líderes menores, médios ou elevados, saiam daqui com um posicionamento mais nobre. Saiam daqui, Senhor, consciente do seu tempo, do seu espaço. Que persistam sempre para viver o Teu momento maravilhoso em suas vidas. Nós entregamos cada um deles em Tuas mãos. Agora leve todos em Tua paz. Abençoe as igrejas que têm trabalho hoje à noite. E abençoe-nos amanhã na programação do grande culto, Semana da Família, Dia das Mães. Que cada igreja desfrute do melhor para a glória do Teu nome. Agora leve o Teu povo em paz e nós Te louvamos em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.